Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje quarta-feira. Quem tá feliz aí? Quarta-feira é dia de alegria. Por quê? Porque estamos vivos, né? Estamos vivos. Não, porque o Wesley só gosta de comemorar na sexta. Não, nós temos que comemorar todos os dias a vida. Celebre a oportunidade que Deus te deu de estar vivo. Muito obrigado por estar conectado conosco nessa manhã. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Destino. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. Se você ainda não é um aluno do Café com Destino, nós estamos aqui de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, te ensinando sobre a vida, te ensinando a viver melhor enquanto a eternidade não chega, tá bom? Ó, nós estamos numa série muito especial essa semana, chamada Lembrança ou Prisão. A gente está falando sobre o passado. Como ressignificar o passado, como podemos criar um futuro melhor. E se você deseja ser um aluno oficial do Café com Destino, não basta assistir um episódio aqui com a gente. Você tem que estar inscrito nesse canal. Você precisa estar lendo um dos nossos livros, ou Princípios Milenares, ou Especialista em Pessoas, ou Dinheiro Emocional, ou Emoções Inteligentes. Nós temos vários, nós temos 9 livros publicados. Você escolhe, mas leia um dos nossos livros, tá? E você precisa colocar na bio do seu Instagram, que é aquela apresentação do seu Instagram lá, aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho. Quando você bota ali, todos os teus seguidores sabem que você tem um destino, que você está indo para um lugar, que você está estudando, que você está se preparando. Então vale muito a pena você colocar na bio do seu Instagram, que é o aluno do Café com Destino. E a gente está pensando em lançar um livro do Café com Destino. O que vocês acham de um livro com as melhores aulas do Café com Destino, com tudo bem explicado? Quem gosta da ideia, quem fala, Thiago, um livro bem desenhado, com mapas mentais, com tudo bem explicado do Café com Destino, com as aulas mais impactantes para você ter. Ó, você está no trem, está no metrô, está em casa, está na espera, na fila para ser atendido no médico. Quando você estiver, você está lendo na cabeceira da sua cama. Se você gosta dessa ideia, coloca aqui agora nos comentários, Thiago, eu gosto da ideia, eu quero um livro do Café com Destino para saber se vale a pena a gente escrever ou parar de escrever esse livro para você, tá bom? Ó, na aula de hoje nós vamos tratar sobre o propósito da dor. Qual o propósito do nosso passado? Deus erra, Wesley? Não. Então tudo que aconteceu com a gente foi permissão divina, sim ou não? Sim. Então tem propósito. Por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha sido doloroso, tem propósito. Não existe nada que acontece sem a permissão de Deus, né? Existe a vontade e existe a permissão de Deus, né? A vontade absoluta de Deus, quando Ele programou tudo para você, Ele escreveu os teus dias. E permissão é quando você escolhe outro caminho e Ele te permite porque Ele te deu o poder de escolha. Então, cuidado com isso aqui. Não ache que tudo é a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é quando você o consulta antes de fazer. A permissão é quando Ele te permite fazer suas próprias escolhas. Eu prefiro estar debaixo da vontade de Deus, hein, Wesley? É ou não é? Melhor do que a permissão, não é? Que na permissão a gente colhe as consequências. Na vontade a gente colhe a bênção. Porque não existe vontade de Deus sem uma bênção acompanhando. Então hoje eu quero falar sobre o propósito do teu passado. Eu gostaria já que você pegasse papel e caneta para a gente começar anotando. Papel e caneta. Anote essa frase. As marcas que o passado te deixou vão ajudar muita gente no presente. As marcas que o passado te deixou, eu sei que você tem marcas do passado, mas essas marcas vão ajudar muitas pessoas no presente e eu vou te provar. Tem um versículo bíblico em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vou repetir. Para com que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar
o que estão passando por tribulações. Então, por que Deus permitiu alguns problemas acontecerem na tua vida, algumas dores, para que hoje você entendesse a consolação divina e pudesse consolar outros, Teixeira? Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Como é que eu vou consolar alguém se eu nunca passei pela consolação? Então, assim, é impressionante como a Bíblia não erra. Está 2000 anos dando certo. Você precisa entender a aula de hoje. O teu passado tem um propósito. Escreve comigo agora nos comentários. Meu passado teve um propósito. Meu passado teve um propósito. Por mais que você não entenda, por mais que você não goste do que passou, mas teve um propósito. Quer ver um propósito do teu passado? Te colocar nessa aula hoje. Você está assistindo essa aula aqui porque tem um propósito. Foi o teu passado que te trouxe até aqui. Senão você não estaria nessa aula. Isso não seria interessante para você estar escutando. Sabe por que você está anotando? Sabe por que você está prestando atenção? Porque teu passado teve um propósito. Deus, Ele permitiu o teu passado para que hoje você tivesse uma história, para que hoje você tivesse um testemunho. E é sobre isso que eu quero te explicar, tá? Existe uma pesquisa sobre culpa e vergonha que diz que pessoas que permanecem fixadas em erros passados frequentemente experienciam sentimentos de culpa. Pessoas que ficam fixadas no passado frequentemente estão ligadas a sentimentos de culpa. Isso pode minar a autoestima, enfraquecer relacionamentos e impedir o crescimento pessoal. Então, gente, por favor, vamos melhorar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, porque aquilo que pensamos nós sentimos, aquilo que sentimos nos leva a uma ação. Vamos melhorar o que pensamos, porque aquilo que pensamos sentimos, e aquilo que sentimos nos leva a uma ação. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 1, a partir do versículo 3 que eu li para vocês, que as dificuldades do passado não são em vão. Sei que você não gostou, sei que foi difícil, mas não são em vão. Elas nos preparam para agora a gente consolar outras pessoas. Elas nos preparam para agora a gente instruir outras pessoas. Elas nos preparam para agora, com a experiência que temos, nós guiarmos outras pessoas. E isso é que faz um líder. Um líder sem experiência não é um líder. Líder que só virou líder de ler livro de liderança? Não. O líder de verdade, ele passou por experiências. Anote essa frase. Papel e caneta na mão, anote essa frase. As cicatrizes do teu passado foram as pontes para o caminho da cura. As cicatrizes do teu passado foram as pontes para você guiar outras pessoas para o caminho da cura. Ou seja, eu passei já por frustrações terríveis, por perdas. Perdi pessoas que eu amava muito. Eu já fui esfaqueado pelas costas. Sabe o que é ser traído por um amigo ou por um companheiro de trabalho que você confiava? Eu já quebrei financeiramente. Eu já me afundei na depressão, na crise de ansiedade. Eu passei por situações que eu me envergonho também, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei. E além de buscar o perdão de Deus, eu tive que me perdoar também. Mas porque eu passei por tudo isso, hoje eu consigo estar aqui te ensinando. Hoje eu consigo ser um professor de vida. Não é porque eu fiz a faculdade da vida e recebi o diploma, agora eu posso dar aula sobre vida. É porque eu passei por muita coisa que você está passando e eu posso te dizer, você vai sair daí, você vai vencer. Mas você tem que praticar os princípios, você tem que seguir o que está sendo ensinado. E eu quero que você anote quais são as funções do teu passado. Por que existe o passado? Por que Deus não elimina simplesmente o passado? Por que Deus não deleta? Por que Ele não deixa um botão delete, apagar, para a gente usar pelo menos uma vez na vida? Quando a gente sentir que o passado não está aguentando mais, a gente aperta, porque tem propósito no passado. O passado não pode ser apagado, mas ele pode ser usado para construir um futuro melhor. Quais são as 5 funções do seu passado? Número 1, anote aí. O teu passado te dá autoridade para ensinar. O que me dá autoridade para estar falando aqui? O passado que eu atravessei e venci. Presta atenção. Não é porque você passou por um passado difícil que você tem autoridade. É porque você passou e venceu. Já perdoou? Já aprendeu com o passado?
Já reeditou? Aquilo que eu te ensinei ontem, na aula de ontem, sobre ressignificação. Ou seja, você precisa passar por isso, você precisa vencer para poder ter essa autoridade. A autoridade não vem com a idade, vem com o número de batalhas vencidas na vida. Quanto mais batalhas você venceu, mais autoridade você tem. Porque as pessoas se conectam não com as tuas vitórias, mas com as tuas superações, com aquilo que você venceu na vida. Vou repetir, as pessoas não se conectam com a sua vitória, elas se conectam com a tua superação. Isso é muito importante. Então, o passado te dá autoridade para ensinar. O passado que já foi ressignificado, o passado que virou experiência, te dá autoridade para ensinar. Segunda função do passado, ele vira uma fonte de referências. Ele vira uma fonte de referências. Porque agora você tem graus comparativos. Você sabe o seguinte, olha, no passado eu fiz isso e deu errado, agora eu vou fazer diferente. Você tem uma referência. No passado eu fiz assim e me prejudiquei, agora eu vou agir assado. No passado, esse tipo de conversa me levou para o abismo, esse tipo de atitude me levou para o buraco, esse tipo de manipulação ou de situação me afundou, então eu vou fazer diferente. O passado vira uma fonte de referências. Você começa a consultar, isso aqui vai dar errado. Por quê? Porque eu já passei por isso e deu errado. Ou isso aqui vai dar certo. Porque o passado não é só coisa ruim. Você também teve experiências boas no passado. Então você consegue usar o passado como uma fonte, uma consulta de referências. Então, a primeira função é te dar autoridade para ensinar. A segunda função do passado é ser uma fonte de referências. A terceira função do seu passado é gerar gratidão. Por que gerar gratidão? Porque você passou por tudo isso e ainda está de pé. Você não é grato? Você não é grata? Porque você venceu tudo isso e ainda está de pé. Você não vai ser grato por isso? Então, a terceira função do passado é gerar gratidão. A quarta função do passado é servir de alerta para erros. Servir de alerta para erros. Você começa a entrar num erro, o teu corpo te avisa, você já passou por isso, vai dar errado, hein? É o número 2, consultar as referências. Só que o passado ele funciona como um alarme dentro de você. Vou repetir porque é muito forte isso. O passado funciona como um alarme dentro de você, falando, isso aqui você já fez, vai dar errado. Esse caminho não é bom para você. Então Deus usa as experiências do passado para a gente poder criar uma nova e melhor estrutura no futuro. Deus usa as experiências do passado para a gente criar uma melhor e nova estrutura no futuro. Quinta função do seu passado. Ele revela o teu propósito de vida no presente. O teu passado revela o teu propósito de vida no presente. Foi porque eu passei por tudo que eu passei que eu sei que hoje meu propósito de vida é ser um treinador de pessoas. Eu vivo para treinar pessoas. Eu vivo para melhorar a vida das pessoas. Eu vivo para escrever livros, para dar treinamentos, para falar aqui no Café com Destino todo dia de manhã. Eu vivo para isso. Por quê? Porque o meu passado me preparou para o meu propósito. O meu passado me treinou para o que eu estou fazendo hoje. O meu chamado dependeu de tudo que aconteceu lá atrás. Se hoje eu entendo da misericórdia de Deus, é porque eu fui muito perdoado lá atrás. Se hoje eu entendo da graça divina, é porque eu não merecia, mas Deus me escolheu. Se hoje eu entendo de sabedoria, é porque por causa da ignorância do passado eu tomei decisões erradas e entendi o valor de ter sabedoria. Se hoje eu entendo de inteligência emocional, é porque eu já perdi a paciência antes, já fiz coisas que eu me arrependo antes, e se eu tivesse autocontrole ou domínio próprio, não teria acontecido. Se hoje eu entendo de gestão financeira, educação financeira, é porque antes eu quebrei, passei vergonha, humilhação e nunca mais quero passar por isso. Ou seja, o teu passado revelou o teu propósito. O teu passado, mais do que revelar, ele te projetou, ele te preparou para o teu propósito. Jeremias 29:11, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para nós. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vou repetir Jeremias 29:11.
Porque eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Deus tem planos para nós. E quais são os planos de Deus? Fazer-nos prosperar e não nos causar danos, para que a gente possa ter um futuro de esperança. Então nós precisamos entender que por mais que o nosso passado tenha nos ferido, nos machucado, o futuro é de esperança, porque Deus tem um plano para a gente e esse plano é de esperança, é de paz e não de guerra, é de bem e não de mal. Então nós precisamos entender a função divina entre o nosso passado e o nosso futuro. A função divina entre o nosso passado e o nosso futuro é nos orientar no presente, nos guiar no presente, nos iluminar no presente para que a gente jogue as sementes corretas para colhermos lá na frente. É por isso que você não pode, como meu aluno, minha aluna, viver uma vida sem pedir orientação divina. O nome disso é oração. Porque através da orientação divina você sabe exatamente o que fazer, o que não fazer, o que plantar e o que não plantar. E nesta quarta-feira eu quero te animar a viver uma vida melhor, a viver uma vida em paz, a viver uma vida de prosperidade, a viver uma vida de conquista. Tiago, vai ser sempre assim? Não. Porque no mundo teremos aflições, vai ter perseguição, vai ter dificuldade. Quanto mais você for justo, quanto mais você praticar a palavra, menos pessoas vão gostar de você de verdade. Não é fácil, mas é possível, porque na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos vitoriosos e vitoriosas através dessa guia, desses aconselhamentos, dessa iluminação divina. Você não vê perdedores na Bíblia, perdedoras. Você vê pessoas que cumpriram o seu propósito. Por mais que nem todo mundo foi rico, porque nem todo mundo tem esse chamado. A Bíblia diz que alguns têm o dom de adquirir riqueza. Nem todo mundo foi famoso. Ou seja, a vida não se mede por riqueza e fama, mas por cumprimento de propósito. O teu passado não necessariamente te preparou para a fama, mas te preparou para o teu propósito. É por isso que nós temos que ser gratos, independentemente de qualquer situação. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Porque independentemente do que estamos passando ou passamos, o futuro vai ser melhor. Eu quero profetizar. E se você recebe essa palavra, você vai digitar o seu amém nos comentários. Eu quero declarar que o teu futuro vai ser melhor do que o teu passado, que o teu fim será melhor do que o teu começo. Como diz Eclesiastes, o fim será melhor do que o começo. Se você recebe essa palavra, mas vai com muita fé agora para o chat online aí, para os comentários, bota amém. Eu recebo essa palavra. Amém. Eu recebo essa palavra. Porque eu tenho certeza que vai te fazer bem. Eu quero aproveitar e te lembrar que a gente está nas últimas vagas para Israel, de 12 a 24 de maio. Nós estaremos em Egito e Israel com a nossa imersão de inteligência espiritual. Vamos ter a noite de destino em Jerusalém. Vamos ter convidados ilustres, Marcos Salles no louvor, profeta Rony Oliveira da Argentina na parte profética. Eu vou estar na parte do ensino da imersão de inteligência espiritual. Nós vamos gravar uma série chamada José do Egito, lá nas pirâmides do Cairo. Depois nós vamos batizar no Rio Jordão. Você vai fazer todos os passeios maravilhosos. É uma viagem incrível. O Wesley vai passar um pouco das imagens para vocês no final. É uma viagem fascinante. Vale muito a pena você estar conosco nessa viagem. E todo o link da West Preble, a agência que organiza essa viagem, está tudo aqui na tela para você participar dessa viagem Egito e Israel, né? E também eu quero lembrar que nós estamos chegando com as noites de destino pelo Brasil. Eu quero que você entre no site que a gente está colocando agora na tela, na descrição, noitedestino.com.br, para você saber quais são as cidades que nós vamos visitar, já colocar o teu nome na lista de inscritos, porque quando a gente lançar, quem tiver inscrito nessa lista da Noite de Destino vai receber 50% de desconto. O preço já é popular, mas você ainda vai receber 50% de desconto. Então você precisa estar nessa lista de espera, tá bom? Entra agora em noitedestino.com.br para você conhecer quais são as cidades que nós vamos visitar e se é a sua cidade, coloca o seu nome na lista de espera e leva todo mundo, porque vai ser fora do comum que vai acontecer nessas noites de transformação
que é a Noite de Destino. 1h30 de palestra aí na sua cidade, vai ser forte demais. Bom, nós estamos na série Lembrança ou Prisão. Está ajudando muita gente, você pode mandar o seu testemunho, você pode mandar o seu depoimento. Não deixa de curtir esse vídeo se essa aula valeu para você, de encaminhar para o máximo de pessoas. E eu espero você amanhã, às 6h57 da manhã. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel. Nada será como antes. A partir do dia 12 de maio de 2025, você irá viver experiências únicas e marcantes. Irá conhecer lugares fascinantes, como as pirâmides de Gizé e o Monte Sinai. E mais, um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, que foi exemplo de superação e sabedoria. Porém, a história que será contada você nunca ouviu antes, não aqui nessa terra, Egito. Vamos estudar com Tiago Brunet durante a gravação de sua série José do Egito. Renove-se no Rio Jordão, mergulhe na espiritualidade ao visitar o Mar Morto e a Galileia. Passe pelos lugares onde Jesus caminhou, como o Monte das Oliveiras, o Calvário e o túmulo vazio. Conexão, fé, entendimento, crescimento espiritual. E além dessa experiência única e incrível, ao se inscrever para a imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel, você terá passagem aérea ida e volta, hotéis 4 estrelas em quartos duplos, aquele café da manhã e jantar no hotel inclusos, translados, passeios e ingressos do Rio Jordão, além de seguro viagem e guias falando em português. Então não perca tempo. Acesse westtravel.com.br. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel com Tiago Brunet. Sua vida espiritual não será mais a mesma.